Olá pessoal, aqui quem fala é o professor William, e nesse vídeo a gente vai dar continuidade à nossa aula anterior, onde a gente falava sobre o Spring Security. Então na aula anterior a gente fez uma autenticação simples, né, usando autenticação em memória, né, com o usuário salvo em memória. Hoje a gente vai dar continuidade àquela aula, só que nós vamos modificar nossa aplicação para usar a autenticação com usuários salvos no banco de dados, tá? Então o primeiro passo para a gente fazer isso vai ser a gente criar nossa entidade usuário. Então, a gente vai criar tanto a entidade quanto o repositório para o usuário, tá? Então, aqui no meu projeto, deixa eu só atualizar aqui. Beleza. Temos aqui a configuração de segurança, né? Agora, a ideia é a gente criar um módulo para a área de segurança, né? Então, eu vou criar um novo pacote aqui, chamado segurança. Aqui dentro eu vou colocar a nossa configuração de segurança. E agora eu vou criar os nossos pacotes aí de domínio, controle e os demais, né, para fazer as implementações necessárias para o usuário, tá? De primeira aqui eu só vou fazer a entidade usuário, domínio. Então é uma entidade, né? Fazemos a importação aqui. Colocamos agora nossos atributos. Então vai ser o ID, username e a senha. Aqui eu estou colocando em inglês, mas se vocês preferirem podem colocar em português também, tá? Só vou deixar esse nome aqui, porque vai ser o mesmo nome que a gente vai usar para interagir com uma classe do Spring Security, né? Que lida com a autenticação. Então vou deixar o mesmo nome usado no framework, tá? E por último aqui, também uma string, que é o papel, né? Que esse usuário vai ter no sistema, tá? Então feito isso, vamos agora gerar nossos getters e setters. E vamos gerar aqui hashcode equals, sempre com base no ID. Colocar ele aqui para baixo. Beleza. Agora temos que colocar as anotações nos atributos, né? Anotação do identificador aqui, que é um valor gerado automaticamente, né? Por ser o ID. Estratégia automática, né? Decidida pelo próprio framework. E aí temos os demais campos. Por enquanto eu não vou colocar nenhuma validação deles, tá? Beleza, tenho minha classe usuário. Agora vamos criar nossa interface de repositório, né? Usuário repositório. Então, repositório JPA, né? Para o usuário. E aqui o ID long, tá? Aqui colocamos a anotação repositório. Na verdade, essa anotação aqui ela é opcional, porque a gente já herda de JPA repositório, tá? Então o Spring já sabe que essa interface é o repositório. Mas não faz mal também você colocar a anotação, beleza? Mas se você fizer um repositório que não herde, né? De uma interface do Spring como o JPA repositório, você tem que colocar essa anotação indicando que é um repositório, tá? Beleza, fiz tanto o repositório quanto a entidade, né? Agora vamos para os próximos passos. Então, o próximo passo é a gente implementar uma classe de User Detail Service. Então, basicamente, vai ser uma implementação customizada nossa, né? Onde nessa classe a gente vai prover aí a forma como a gente vai controlar a autenticação, né? No nosso caso, vai ser por meio tanto da entidade quanto do repositório do usuário, né? Que vai ser responsável por armazenar os usuários
que tem disponíveis no sistema para serem autenticados, tá? Antes de fazer isso, só esqueci de colocar uma coisa aqui. Para a gente facilitar o uso dos papéis, eu vou criar uma enumerada aqui com os papéis, tá? De início eu vou criar apenas dois. Então, admin e user, tá? É que eu vou criar um construtor para associar um, uma string, né, a cada elemento dentro do meu enumerado aqui, tá? Então, eu vou colocar aqui string nome. Eu vou atribuir o atributo nome aqui. E aí, quando a gente cria um construtor no enumerado, a gente tem que colocar aqui, quando a gente cria cada tipo dentro do enumerado, temos que colocar qual que é o valor correspondente, tá? Então, aqui, assim, tá? Então, é como se você estivesse chamando o construtor em cada elemento que você define dentro do enumerado aqui, beleza? E aqui eu vou colocar como privado também. Vou criar aqui um getNome, que vai retornar o atributo nome. Beleza? Temos aí o enumerado para guardar os nossos tipos de papéis que temos no sistema, tá? Alternativamente, vocês poderiam fazer também com uma classe contendo constantes, né? Onde cada constante corresponderia a um usuário, né? A um tipo de usuário. E aí você sempre usa essas mesmas constantes. Aqui é a ideia mesmo. Se você sempre for usar o papel, né? For fazer referência a um papel, a ideia é que você faça referência ao enumerado aqui, para não ter a duplicação dessa string em diferentes lugares, né? E aí, se você precisar, porventura, mudar, né? Vai estar sempre concentrado aqui as strings referentes a cada papel de usuário dentro do sistema. Beleza, então agora a gente pode partir para o próximo passo, que é implementar, né, o User Detail Service. Então eu vou criar aqui também em segurança, classe User Detail Service. Aqui eu coloquei User Detail Service Simple, mas poderia ser User Detail Service Custom ou qualquer outro nome que você preferir, né? Só deixando claro que é uma implementação sua da interface User Detail Service. Então, esse aqui, User Details Service. Eu até escrevi errado aqui, é Details, né? Então, User Details Service. E agora adicionamos os métodos obrigatórios. Marcamos como service. E aqui colocamos uma string indicando que sempre que eu tiver aí atributos desse tipo, né, User Detail Service, né, do tipo da interface, com esse nome, a gente indicar para o Spring para ele injetar a nossa implementação, tá? Beleza, então temos que implementar agora o método load by username, né? E aí, para a gente implementar isso, a gente vai usar o nosso repositório de usuário, tá? Então, vou criar aqui. Usuário repositório. Lembrar de sempre de colocar a anotação auto-wired, né? Ou fazer a injeção deste objeto pelo construtor, tá? Então, sempre uma dessas duas alternativas seria interessante ser utilizado, tá? Beleza. Aí o próximo passo aqui, o que a gente vai fazer? Esse método, né, conforme definido na interface, é para carregar um usuário com base no username, né? Então, aqui você vai receber nesse método username por parâmetro, e aí você vai usar isso para buscar, né, da forma como você definir o usuário cadastrado no sistema, tá? E aí, para a gente fazer isso, a gente vai usar nosso repositório do usuário, né? Então, se a gente fizer aqui usuário repositório ponto find by
username, reparem que não existe, né? Conforme a gente colocou aqui. Por que que não existe? Porque a gente não existe por padrão, né, na interface JPA repository. Então, essa interface não tem esse método por padrão, né? E a gente não criou ele aqui, né? Então, temos que criar este método ali. Vou criar a partir daqui que fica mais fácil. Então, basicamente, ele vai retornar aqui um usuário, né? Vocês podem colocar um usuário aqui, recebendo a partir desse método, tá? E aí, com o atalho no Eclipse Ctrl 1, a gente pede para ele criar um método. Ele já vai criar com os parâmetros e tipo de retorno correto, tá? Aqui, como a gente segue uma nomenclatura padrão, né? Find, by e o nome do atributo, né? Passando esse atributo por parâmetro, o próprio JPA já vai se encarregar de fornecer uma implementação para esse método. Então a gente não precisa, por exemplo, aqui da anotação @carry, como a gente fez em implementações das aulas anteriores, tá? Dessa forma aqui já vai funcionar. Beleza, pegamos o usuário. E aí a ideia agora é a gente colocar esse usuário para ser utilizado pelo Spring Security. Para fazer isso, o Spring Security já tem uma classe usuário, né? Que é a classe user. Então a gente pega os dados da nossa classe usuário, né? A gente está usando lá com o JPA para persistência. A gente passa dessa classe usuário para a classe user para o Spring Security utilizar os dados de user, né? Para fazer a questão de autenticação e segurança. Nesse exemplo aqui que eu coloquei, faltou uma coisa, né? Que é verificar se o usuário existe, né? Por quê? Às vezes vai se passar um nome de usuário, né? Então a pessoa vai tentar fazer login com o nome de usuário que não existe. Da forma como está aqui, eu teria um no pointer exception, né? Então eu não posso fazer dessa forma. Eu teria que fazer um if primeiro aqui. Se o usuário for diferente de nu, aí sim fazer aqueles procedimentos, né? Caso contrário, retornaria nu diretamente aqui, tá? Beleza, então próximo passo aqui, se o usuário existe, né? Diferente de nulo, a gente pegar os roles dele, né? No nosso caso, como a gente na nossa classe usuário, a gente colocou apenas um role, né? Apenas um papel, a gente só vai ter um papel por usuário, né? Mas depois, futuramente, a gente pode mudar essa implementação para cadastrar um usuário com vários papéis, né? Então, por exemplo, o usuário ser administrador e usuário ao mesmo tempo, né? Então, isso pode ser feito também, tá? Por enquanto, da forma como a gente fez aqui, né? Com um campo apenas, a gente só vai ter um papel por usuário, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui agora é pegar esse papel, né? E a gente vai pegar esse papel e vamos converter para essa classe Simple Granted Authority, que é a classe usada pelo Spring Security, né? Para ver as permissões que cada usuário vai ter. Então a gente vai criar uma nova classe dessa, passando aqui usuário.getRule, né? Pegando o papel. Então a gente vai criar esse objeto aqui. Vou chamar de authority. E a gente precisa adicionar numa lista de authorities, né? Para a gente passar para a criação do usuário, tá? Então a gente vai criar aqui um set de authority. Tem que importar o set primeiro. Então cria aqui import set e o nome aqui é granted authority. Beleza. Então essa aqui é uma interface, tá? Para, digamos, as permissões. E aqui é uma implementação simples para permissão, né? Então a gente usa essa implementação simples para passar a nossa permissão com base no papel que a gente definiu para esse usuário aqui. E a gente vai adicionar então aqui neste conjunto, né? Essa permissão que o nosso usuário tem.
E aí agora a gente pode, então, criar uma instância de user. Esse user não é o nosso usuário, tá? Esse user é o user do Spring Security. Então, importa aqui. E aqui a gente tem que passar no consultor nome de usuário, senha e as permissões, tá? Então, vou pegar aqui meu usuário, .get username, usuário, .get password e aqui os authorities que a gente acabou de criar ali, tá? Que são as permissões. Então, criei esse usuário, agora posso, então, retorná-lo para ser utilizado, tá? Então, esse método vai receber o nome do usuário, que o nosso usuário tentar fazer o login, né? E aí vai buscar no nosso banco se existe esse usuário, né? Caso existir, a gente vai criar aqui, a gente vai pegar esse usuário, com base nele criar um usuário do Spring Security para retorná-lo ali e utilizá-lo no sistema, tá? Deixa eu só ver se eu não deixei passar mais nada. Bom, é isso. Então, o método de carregar usuário está pronto, né? Só faltou uma anotação aqui que é o transactional. Essa anotação é basicamente para que esse procedimento seja feito, né, em uma única transação, tá? Então, é o transactional do Spring Framework, tá? Porque tem o transactional do Java, né, do Java E. No caso aqui, a gente vai usar o transactional do Spring Framework, tá? Então, beleza. Implementamos este método. Agora, o nosso próximo passo vai ser modificar a nossa classe de configuração, né? Que é a classe responsável lá por fazer todas as configurações de segurança. Então, vou voltar nela aqui. Então, lembra que aqui nesse método configure com HTTP Security, a gente basicamente configurava que tipo de aquisições seriam permitidas, quais seriam requisitadas a autenticação, como seria feita essa autenticação, no nosso caso com o form de login, né? E o logout também, né? Quais seriam as permissões para acessar o logout, tá? Então, aqui a gente não vai mudar por enquanto, pelo menos nessa aula a gente vai deixar dessa forma aqui, tá? Em aulas futuras a gente vai ver como customizar melhor esta parte. Este método, como a gente viu na aula passada, era o método responsável por retornar um gerenciador de usuário com um usuário criado em memória, né? A gente não vai mais precisar desse método, tá? Então vamos apagá-lo aqui. E aí agora a gente vai implementar dois novos métodos, né? Que é esse configure global e esse password encoder. Qual que é a ideia do configure global? Ele vai ser um método que vai então retornar o nosso, na verdade, configurar, né, o processo de autenticação no Spring Security com a nossa implementação de User Detail Service, né? Então a gente vai passar a nossa implementação e vamos passar também qual que é o método de criptografia para senhas. Esse método de criptografia é importante porque se a gente tiver, por exemplo, uma criptografia fraca ou usando um algoritmo ruim, mais fácil vai ser para, por exemplo, alguém que está atacando o nosso sistema obter acesso às senhas dos usuários, né? Que é uma coisa crítica. Então é importante usar um método de criptografia forte, né? E também a gente vai ver mais algumas configurações, né? Que podem ser feitas para melhorar ainda mais essa criptografia. Então vamos começar aqui com o nosso configure global, tá? Global. Então a gente vai passar aqui um Authentication Manager Builder, né? Temos que anotar com AutoWide esse método. Por quê? Porque este parâmetro aqui vai ser injetado automaticamente pelo Spring, né? Então, um parâmetro desse tipo vai ser injetado automaticamente, que vai ser basicamente o objeto que o Spring vai estar usando para construir um método de autenticação, né? E aqui a gente vai configurá-lo para que seja utilizado, né, a nossa implementação de User Detail Service. E aí, para a gente fazer isso, vamos criar aqui um atributo do tipo User Detail Service, que vai ser também AutoWired, né?
também vai ser injetado automaticamente. Então, esse nome de atributo tem que ser o mesmo que está aqui, tá? Ele vai então injetar esse objeto da nossa que a gente criou, né? A instância da classe que a gente criou vai ser injetada aqui e quem a gente vai usar para configurar, né? Então, a gente vai ter que definir aqui o user detail services, né? Para o nosso processo de autenticação. E aí a gente passa basicamente o nosso atributo aqui, user detail services, tá? E também, como eu falei para vocês, né? O método de criptografia para as nossas senhas. Aqui a gente vai criar um método get password encoder, tá? Esse método a gente vai criar aqui embaixo. Vamos deixá-lo público e colocar a notação bin, porque dessa forma, sempre que a gente precisar do método de criptografia, né, seja aqui ou em outros lugares do sistema, o Spring vai usar este método aqui para obter um objeto de criptografia, tá? Então a gente vai tornar aqui new bcrypt password encoder, que esse aqui é o mais utilizado atualmente, né? Por ser aí o mais adequado para fazer a criptografia. E aí, pessoal, se vocês olharem o construtor, né, desta classe aqui, vocês vão ver que tem algumas alternativas, né, como o construtor vazio, e tem outras aqui, por exemplo, como essa, onde tem esse parâmetro strength, que seria tipo a força, né, da criptografia. E aí, com base nessa força, o que vai acontecer? Então, se eu passar um valor aqui, deixa eu só achar. Então, ele vai colocar num atributo, né, essa força. E aí, quando a gente chamar o método encode, que geralmente é o método utilizado para a criptografia, né, dependendo da forma como a gente definiu, né, o nosso objeto, né, de criptografia, ele vai criar essa codificação de uma forma mais, com uma criptografia mais forte ou menos forte, tá? Então, por exemplo, aqui temos esse método getSalt. Esse salt ele vai ser gerado basicamente para tornar a nossa criptografia mais forte, tá? Então, se você tiver o que será o salt? Seria tipo um sal, né? Se você tem esse sal, ele basicamente vai adicionar alguns caracteres na senha, né? E aí esses caracteres vão ser adicionados e depois da adição deles vai ser feito o processo de criptografia. Então, tendo essa adição, né, desses caracteres adicionais, fica mais difícil de, por exemplo, uma pessoa que fizer um ataque ao seu sistema, né, um ataque hacker, dela conseguir, por exemplo, usar um método como tabelas de referências, né, para buscar as senhas cadastradas, tá? Por quê? Porque aquelas senhas criptografadas que vão estar salvas no seu banco de dados, elas não vão ser exatamente as senhas, né, que o seu usuário está utilizando, seus usuários estão utilizando. Vão ser as senhas com adição de alguns caracteres, né, e aí não vai ter uma ligação direta entre o que está lá no banco salvo, né, e uma possível tabela de referência para senhas comumente utilizadas por usuários, né. Então assim fica mais difícil do hacker, né, descobrir realmente a senha que está criptografada ali, tá? Então é uma coisa importante para ser feita, né? Então o que geralmente a gente faz, a gente coloca, é, não deixa esse construtor vazio, né? A gente coloca um valor aqui, por exemplo, 12, né? Para tornar a força da criptografia maior, beleza? Deixa eu ver aqui. Se não falta mais nada. Aqui falta colocar um throws, tá? Porque ao fazer isso aqui pode-se gerar uma exceção ao definir o user detail service. Então você tem que ou tratar ou passar essa exceção para frente. No caso aqui a gente vai colocar para essa exceção ser passada para frente caso aconteça, tá? Beleza? Então podemos ir para o nosso próximo passo,
E agora temos aí toda a configuração feita. Então temos nossa classe identidade usuário, temos nosso repositório usuário, temos nossa implementação de User Detail Services, e aí nós usamos essa implementação na nossa configuração para, quando for feita a configuração, né, do processo de autenticação da sua aplicação, ele vai usar a sua implementação aí de User Detail Services para buscar os usuários aí que estão disponíveis para autenticação na sua aplicação, beleza? Então, é basicamente isso que a gente fez. Agora vamos mudar a nossa classe aqui, população inicial, para a gente cadastrar pelo menos um usuário aí, né? No nosso sistema, né? E a gente conseguir fazer o login. Então, eu vou criar aqui usuário repositório. É claro, numa aplicação real, esse procedimento aqui talvez não seria necessário, né? Porque, por exemplo, você já poderia ter pré-cadastrado alguns usuários e ter a tela de cadastrar usuário que a gente não fez ainda, né? Então, por isso que a gente vai cadastrar eles manualmente aqui na hora que a aplicação se inicializar, né? Então, crio aqui usuário. Então, criei o usuário. Vou setar aqui o nome de usuário. Então, por exemplo, William. E aqui a senha William também. E o papel dele, a gente pega lá do nosso enumerado, né? Admin, por exemplo, tá? Admin.getNome. Aqui falta também fazer a criptografia da senha, né? Que a gente tem que já deixar salvo criptografada. Então eu vou colocar aqui. Só ver aqui. Password encoder. Também vai ser injetado automaticamente aqui. Fazemos a importação da classe. E agora podemos então utilizá-la aqui para criptografar, né, a nossa senha antes de cadastrá-la no banco. Beleza? Agora é só persistir. Usuário repositório. Save. Beleza? Vou criar mais um usuário aqui. Só para a gente testar, né? Então, vou fazer o usuário 2. Chamar de user. Senha user também. E aqui o papel dele vai ser user também. E aí salvamos os dois. Usuário 1 e usuário 2. Beleza? Então, caso eu não tenha feito nada errado, seria isso, tá? Agora podemos rodar então a aplicação e vamos ver o resultado na prática, tá? Então vamos aguardar ela startar aqui. Beleza, vamos então acessá-lo. Tentamos acessar a página de listagem de pessoas, né? Como vocês observaram, já redirecionou diretamente para login. Vou fazer aqui o login com user. Beleza, estou aqui no sistema, tá? E aí consigo acessar aí todas as funcionalidades normalmente, beleza? Sair. Agora se eu tentar acessar novamente, ele vai pedir autenticação, né? E agora eu loguei com outro usuário, né? E aí, como eu não mudei, né, nada referente às permissões, ambos os usuários, tanto o administrador quanto o usuário comum, têm as mesmas permissões por enquanto, tá? E aí outra coisa que vocês podem observar também é que a tela aqui de login, ela não é customizada, né?
Ela está com um layout diferente do layout que a gente usa nas outras telas do sistema. E ela está toda em inglês também. Por que que ela está assim? Porque a gente não fez nenhuma implementação, né? Por exemplo, a gente não criou um HTML aqui, né, específico para login. Então, por a gente não ter criado, né, e a gente ter configurado ele dessa forma aqui, então a gente só colocou que a gente vai usar um form para o login, né, e aí todos os usuários, independente de estar logados ou não, vão ter acesso a esse form. Só que a gente não definiu um caminho para esse form, né? Então ele vai usar o form padrão, que já vem embutido, né, no próprio framework, que é aquele form que a gente está visualizando ali todo em inglês, né? Com um layout padrão ali do próprio Spring. Então, se a gente quiser o nosso próprio layout com as nossas características específicas, né? Então, a gente precisa fazer certas customizações, tá? E aí, a gente vai ver isso na próxima aula, né? Essa parte de customizar tanto o login quanto o logout. Porque se vocês observarem aqui, por exemplo, opa, vou acessar aqui. Lembra que a gente tem aquela URL logout, que basicamente vem para essa tela, que também é uma tela padrão do Spring Security, né? Então a gente pode customizar isso aqui também, tá? Então, tanto o login quanto o logout. Também tem uma questão, quando a gente faz o logout, reparem que se eu fizer o login novamente, ele vai tentar redirecionar aqui para a raiz, né, do sistema. Só que a gente não definiu nenhuma página para responder, né, essa URL aqui. Então a gente não tem, por exemplo, uma página, um home ali, um index, né, que seria a página inicial do sistema. Só que por padrão, como a gente não configurou, o Spring Security já manda direto para ela. Então, como a gente não tem ela, ele tentou acessar essa página, a gente tem esse erro aqui, tá? Então a gente também precisa melhorar essa parte. Sempre que fizer o login, por exemplo, redirecionar para uma página que existe. Então a gente ou pode criar essa página home aqui, né? Ou redirecionar para uma outra página, como por exemplo o RH pessoas lá, né? Então a gente pode fazer essas customizações também, tá? Outra coisa que está faltando aqui também é a parte de cadastro de usuários, né? Então a gente não tem ainda o cadastro de usuários, vamos fazer isso na próxima aula. Para, por exemplo, permitir que o administrador inclua novos usuários ou promova ou certos usuários para o cargo de administração, né? E também usar esses diferentes papéis para dar acesso a diferentes partes do sistema. Então, por exemplo, o cadastro de usuários, apenas os administradores têm acesso. Já o cadastro de, por exemplo, pessoas, né? De departamentos, pessoas, cidades, qualquer usuário do sistema teria acesso. Então, seria um exemplo aí de uso dos papéis para restringir o acesso a diferentes partes do sistema. E aí, fazendo isso, a gente vai terminar, né, essa parte básica aí do Spring Security, e aí vamos passar para os próximos tópicos do curso, beleza? Então, por hoje era isso. Muito obrigado pela atenção.